Mas então vocês não entenderam. O que o Bolsonaro quer é dar salário integral para os cubanos, é permitir que as famílias deles possam acompanhar eles aqui para o Brasil e é pedir a revalidação do diploma deles. O que tem de tão mal nisso? Como é que vocês, que são gente de esquerda, progressista, que fala tanto sobre direitos humanos, sobre direitos trabalhistas, como é que vocês podem ser contra isso? Não é contraditório isso? Meu nome é Isaac Varzim e hoje nós vamos falar sobre médicos, Cuba e o governo brasileiro. Vamos falar em direitos humanos? Quem diria, né? Tanta crítica que eu sofri nessa área. Imaginou a senhora ficar longe dos seus filhos por um ano? É a situação de praticamente escravidão que estão sendo submetidos os médicos e as médicas cubanas no Brasil. Imaginou confiscar da senhora 70% do seu salário? Esses dias o Mourão fez um post no Twitter onde ele disse: "No futuro, quando Cuba for livre, os livros contarão a história do homem que libertou 8.000 cubanos da escravidão. Jair Bolsonaro, o justo." O Brasil está escrevendo história, gente. O Brasil está libertando pessoas da escravidão. Como é que alguém pode ser contra isso? Como é que vocês podem ser contra os direitos humanos? Contra os direitos trabalhistas? Quem, em sã consciência, é contra isso? Ninguém é contra isso. Não tem como ser contra isso. A não ser que isso não seja verdade. Bolsonaro tem dito que a questão sobre os médicos cubanos é sobre libertá-los da ditadura cubana. É sobre eles receberem o salário integral como médico, é sobre eles poderem trazer as suas famílias para perto, e é sobre a revalidação dos seus diplomas. O que tem de mal nisso? Não tem nada de mal. A pergunta é verdade isso? É isso que está em jogo? Se isso é verdade, então o Bolsonaro está certo. Então a gente precisa apoiar o Bolsonaro. Se isso for mentira, então tem alguém nos enganando. Mas por quê? Para começar, vamos entender então um pouco quem são os médicos cubanos e o que eles estavam fazendo aqui. O programa Mais Médicos foi lançado em 2013 pelo governo da Dilma Rousseff, com o objetivo de suprir a falta de médicos no interior e nas periferias do Brasil. Dos 5.570 municípios do Brasil, 79,5% deles só têm atendimento médico por conta do programa Mais Médicos. Hoje o governo brasileiro estima que cerca de 63 milhões de brasileiros são atendidos por causa do Mais Médicos. E se você não sabe, existe uma ordem na seleção dos médicos que podem trabalhar no Mais Médicos. Em primeiro lugar, as vagas devem ser ocupadas por médicos brasileiros. Se não tiverem médicos brasileiros dispostos a trabalhar, abre-se vaga para médicos brasileiros formados no exterior. Se mesmo assim não forem fechadas as vagas, elas são oferecidas para médicos estrangeiros formados no exterior. Se ainda assim não forem fechadas as vagas, daí elas vão para médicos cubanos através da parceria do governo brasileiro com a Organização Pan-Americana de Saúde. Quer dizer, esses 8.000 cubanos que estavam no Brasil, eles chegaram aqui depois de toda a tentativa de que médicos brasileiros assumissem esses postos. Eles não quiseram. Seja porque acharam o salário ruim, porque as cidades eram muito distantes, porque não estavam a fim de sair das capitais e morar no meio de uma tribo indígena ou de uma cidadezinha no interior do Nordeste. No fim das contas, os médicos cubanos estavam fechando um buraco deixado pela própria sociedade brasileira, pelos próprios médicos brasileiros que não toparam essas vagas. Talvez você não saiba, mas Cuba ele tem uma parceria com 66 países ao redor do mundo que ele envia médicos, serviços médicos, um serviço humanitário invejável e incrível. E sabe como é que isso tudo começou? Lá em 2005, você deve lembrar do furacão Katrina. O furacão Katrina ele fez um grande estrago nos Estados Unidos, mas também estava passando de raspão por Cuba. Na época, o governo cubano organizou uma equipe gigantesca de médicos prontos para atender possíveis vítimas do furacão em Cuba. No fim das contas, o Katrina fez pouquíssimo estrago em Cuba, mas fez um estrago gigantesco nos Estados Unidos. Cerca de 1.800 pessoas morreram por conta desse furacão. O governo cubano, que estava então com essa brigada de médicos pronta para prestar esse tipo de atendimento, ofereceu ajuda para o governo americano. Falou, olha só, eu estou com um monte de médico aqui pronto e posso disponibilizar para vocês para ajudar nos estragos feitos pelo Katrina aí nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitaram ajuda. Eu vou repetir, os Estados Unidos não aceitaram a ajuda de Cuba no envio de centenas de médicos para dar suporte à população americana quando do furacão Katrina. Beleza, Cuba agora com essa brigada de médicos criadas, que foi chamada de Brigada Henry Reeve, não precisou
em Cuba, por causa do Katrina, não foi aceita nos Estados Unidos, resolveu enviar esses médicos para ajudar outros países, principalmente países pobres de terceiro mundo, que estavam precisando de ajuda humanitária urgente. Isso aconteceu na crise da Angola, isso aconteceu no furacão do Paquistão. Os médicos cubanos foram até lá gratuitamente prestar ajuda humanitária para esses países. Esse serviço começou a crescer, Cuba começou a mandar médicos para vários lugares do mundo. Países mais pobres, de terceiro mundo, em crise, em guerra, não pagavam pelo serviço, tanto pelos médicos quanto pelos medicamentos. Outros países começam a pagar. Alguns em produtos, como a Venezuela, que mandava petróleo para Cuba, já que Cuba é uma ilhotinha desse tamanhozinho, com pouquíssimos recursos naturais, começa a receber pagamento pelos seus médicos, tanto em produtos quanto em dinheiro, como países europeus que começam a mandar dinheiro para Cuba para ter os seus médicos atendendo por lá. Com isso, a medicina de Cuba, que já era conhecida internacionalmente, passa a ser o principal produto de exportação da ilha. Hoje, Cuba chega a ter um faturamento de 11,5 bilhões de dólares por ano só no envio de médicos ao redor do mundo. Mas e como é que funciona esse pagamento? No caso do Brasil, como é que era feito o pagamento para os médicos cubanos? Não tem nada de mistério. Na real, segue uma receita muito simples do capitalismo. O governo cubano tem uma estatal, uma empresa do governo, que administra o envio desses médicos ao redor do mundo. Essa estatal abre um edital oferecendo serviço para os médicos cubanos interessados em trabalhar. As condições salariais, o país onde eles vão, como eles vão morar, o que eles vão comer, tudo isso está num contrato que os médicos assinam com a estatal cubana e os médicos são totalmente livres para escolher: quero assinar esse contrato ou não quero? Quero trabalhar ou não quero? Quero participar desse edital ou não quero? E agora vem a primeira pergunta. É verdade que os médicos cubanos tinham que passar 70% do salário deles para o governo cubano? Sim e não. A imagem que se cria de que o médico recebia o salário dele, tinha que pegar uma partezinha e enviar para Cuba, isso é mentira. Porque, em primeiro lugar, os médicos não eram funcionários brasileiros. Os médicos não foram contratados pelo governo brasileiro. Os médicos eram funcionários do governo cubano, funcionários públicos do governo cubano. A estatal cubana que cuida dos médicos era responsável por todos os direitos trabalhistas dos médicos, inclusive direitos por lesão corporal, por invalidez, por doença, por morte. Médicos morreram no Brasil. E sabe quem cuidou da família deles? Não foi o governo brasileiro, foi o governo cubano. Porque os médicos não eram funcionários do governo brasileiro, eles eram funcionários do governo cubano. E aqui tem um ponto importante para a gente entender sobre Cuba. Em Cuba, a medicina não é uma profissão liberal. Não tem médico abrindo consultório por conta própria, atendimento particular, clínica particular de cirurgia, clínica particular de emagrecimento. Todo hospital cubano é público e de graça. E todos os médicos são funcionários públicos do governo. Em Cuba, a medicina não é um produto à venda. A medicina não é um produto que visa o lucro. A medicina é um direito básico do cidadão. Cuba entende que não se pode vender medicina, porque a medicina é um direito. Sendo assim, o Brasil não pagava salário para os médicos cubanos, que tinham que passar a parte para o governo cubano. O governo brasileiro pagava uma mensalidade para a Organização Pan-Americana de Saúde, um órgão internacional que regula a estadia de médicos cubanos em outros países. Essa organização recebia esse dinheiro, passava esse dinheiro para o Ministério de Saúde de Cuba. Esse dinheiro, parte era para pagar os salários dos seus médicos e parte para usar como impostos para manter o próprio sistema de saúde cubano. Na real, está falando de uma relação capitalista muito simples. Uma empresa, ela cobra um X por um serviço prestado. Com esse X, ela paga os seus fornecedores, seus médicos, seus funcionários, e o contratante recebe o serviço contratado. Qual que é o grande mistério nisso? Pega, por exemplo, uma faculdade particular no Brasil, com uma turma ali de 25 alunos, cada um pagando R$2.000 por mês. Essa turma gera um faturamento mensal de R$50 mil por mês. Uma única turma. Esses R$50 mil por mês são divididos pelos professores? Não, não são. Os professores às vezes ganham 10% disso. O resto disso vai para outros lugares. Seja para fazer a limpeza, para fazer a manutenção do espaço, e a maior parte vai para o bolso do dono da faculdade. E você não acha isso estranho? Na real, isso é plenamente aceitável, isso é a regra básica do capitalismo. Então por que o caso de Cuba incomoda? Por que em Cuba isso não pode ser assim? Se os próprios médicos dizem que não tem nada errado na negociação deles com o governo cubano, que eles recebem o salário deles em dia, que está tudo certo. Para nós, o mais importante é esse sentimento de poder ajudar as pessoas. Eu tenho a garantia de que minha família tem a garantia de saúde lá. Minha família fica tranquila, fica com segurança, fica cheia de saúde e a possibilidade de seguir atendimento médico. Eu recebo meu salário no meu país. Ninguém de nós está contando quanto nós ganhamos. Isso para nós não é importante.
quando nossa turma se reúne, é para falar sobre o trabalho do posto de saúde. Ninguém fala de que eu ganho, quanto eu ganho, o que eu vou fazer com esse dinheiro. Ninguém fala disso. Ele fala, eu tive a oportunidade de atender um paciente com tuberculose, ele já está bem. Eu falo, eu tive um paciente que é diabético, que ficou 5 anos descompensado e agora está descompensado. Isso é o que nós falamos sempre. É importante que vocês saibam que nós respondemos a um sistema social e as pessoas pensam independência do sistema social onde as pessoas vivem. Isso é importante. O pensamento do doutor não tem que concordar com o nosso pensamento, porque ele responde a outra cultura, a outro sistema social. Nós, desses pequenos, fomos formados em um sentimento diferente, e isso tem que entender. E nós não vamos mudar. Nós vamos a morrer, tal como chegamos na nossa terra lá em Cuba. Então... Pega esse exemplo da faculdade que eu dei. No caso da faculdade, grande parte do lucro vai para o bolso do patrão. E em Cuba, para onde vai o lucro? O lucro vai justamente para manter as faculdades de medicina que formam milhares de médicos que são enviados ao mundo inteiro. O dinheiro vai para manter a saúde pública de qualidade, um direito básico de todo cidadão cubano. Vai para manter o sistema de educação, que também é gratuito e público em todo o país, e vai também para manter o trabalho de assistência médica em países de terceiro mundo pobres, em situação de risco, em situação de guerra, em situação de desastres naturais, que recebem esse atendimento de Cuba de graça, tanto os médicos quanto os medicamentos. É tão difícil de entender? É uma lógica tão complexa? Me parece muito aceitável. Ah, mas existem médicos que preferiram ficar aqui, que querem se libertar da ditadura, que falaram que vão ficar no Brasil. É claro que existem. No universo de 8 mil médicos, se uma dezena deles diz que prefere ficar aqui, eu acho até uma taxa de conversão bem aceitável. Se você, nesse momento, perguntar para os seus amigos mais próximos, quem de vocês hoje largaria tudo no Brasil para ir morar em outro país, na Europa, por exemplo? Eu tenho certeza que a taxa de conversão vai ser muito maior do que a dos médicos que resolveram ficar no Brasil ao invés de voltar para Cuba. E agora sobre o caso que diz que os médicos não podiam trazer seus parentes, seus familiares, seus filhos, suas esposas, para morar com eles aqui em Cuba. É verdade isso? Quem é que disse isso? Eu ouvi o Bolsonaro dizendo, mas além dele, existe algum documento, alguma coisa que diga isso ou é só uma história inventada? Não existe nenhuma frase em algum documento, em algum contrato que diga isso. Eles podiam trazer seus parentes para cá. Inclusive, está muito claro no contrato que regulamenta o sistema do Mais Médicos que trouxe eles para cá. Aliás, hoje o Bolsonaro diz que a grande preocupação dele é sobre os direitos humanos, sobre o cuidado com os médicos, com seus familiares. Acontece que o próprio Bolsonaro já fez o que podia para justamente evitar que os familiares dos médicos cubanos pudessem realmente vir para o Brasil. Ele mesmo apresentou uma emenda em 5 de maio de 2016, propondo que os dependentes legais dos médicos intercambistas fossem proibidos de exercer atividades remuneradas com emissão de carteira de trabalho e previdência social pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Na justificativa dessa emenda, que ele escreveu junto com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, eles dizem que a ideia é limitar o estabelecimento de vínculos permanentes entre os cubanos e o Brasil. Ou seja, o próprio Bolsonaro sabe que é mentira essa história de que os familiares não podiam vir para o Brasil, tanto que ele fez uma emenda constitucional para dificultar a vida desses familiares que estavam no Brasil. Agora, olha só, presta atenção. Está na medida provisória. Cada médico cubano pode trazer todos os seus dependentes. Mas e aí? Então por que o Bolsonaro segue repetindo as mentiras, falando em verdades sobre o caso dos Mais Médicos, sendo que elas comprovadamente são mentiras? Isso, na real, segue um padrão que ele tem usado desde o começo da sua campanha, de mentiras contadas uma vez depois da outra, até que elas se tornem uma verdade imaginária, que pareça verdade. Afinal de contas, quem vai dizer que está errado o argumento de que queremos que eles recebam salário integral, queremos que eles estejam perto das suas famílias? Ninguém vai dizer que está errado, a não ser que seja mentira. O que é? Bolsonaro já apontava sua arminha de dedo para os médicos cubanos há muito tempo. Agora ele está só inventando desculpa para justificar a merda que deu. Ao pavilhão médico, Pucamp, é o Jair Bolsonaro, tamo junto. Em 2019, ao lado de vocês, ó, dá uma canetada, mandando 14 mil médicos lá para Cuba, quem sabe ocupando o Guantánamo, que está sendo desativado, para atender os petistas que vão falar, tá ok? Um abraço para vocês aí. Antônio Neto, Jair Bolsonaro, um abraço a você, a todos da Paraíba, fui muito bem tratado aí. E para vocês de medicina,
Pode ter certeza, viu? A gente vai mandar todos esses cubanos de volta para lá, sabe como? Revalida Light. Inclusive tem que voltar para lá para atender o pessoal do PP que vai para a ilha, porque aqui só vai ficar quem trabalha, tá ok? Primeiro, os médicos cubanos eram guerrilheiros treinados por Cuba para invadir o Brasil e dar um golpe comunista. Depois o problema era a formação deles. Depois o problema era o salário. Depois o problema era as famílias. Agora o problema é não financiar uma ditadura. Qual que é o problema, afinal? Tem que decidir se eles são guerrilheiros ou são pobres coitados escravos. A única verdade que a gente sabe é que nesse momento 24 milhões de brasileiros vão ficar sem atendimento médico por conta da saída dos médicos cubanos. 2.000 cidades vão ficar sem absolutamente nenhum médico por conta da saída dos médicos cubanos. 90% do atendimento médico feito a indígenas vai desaparecer por conta da saída dos médicos cubanos. Tudo isso por quê? Tudo isso é troca de quê? Tudo isso por um orgulho ideológico de quem nem assume as suas ações, que depois de falar as coisas, vem o resultado e finge que não é com ele, que a culpa é dos outros. Um caso clássico de relacionamento abusivo. Que os médicos cubanos levem daqui boas memórias, que eles levem boas lembranças das pessoas simples que eles atenderam, e que o Brasil entenda que não estava fazendo favor algum para Cuba, que o serviço humanitário que os médicos cubanos estavam prestando para os brasileiros era algo que devia ficar escrito na história desse país, para as pessoas sempre lembrarem e sempre falarem de um gesto exemplar de dizer que a medicina é muito mais que um produto, é muito mais que um comércio, é uma missão de salvar vidas, de salvar pessoas ao redor do mundo. Amazônica!